Gênesis 47, versículo 13, diz assim: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado e de jumentos. E o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente o meu dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não comprou ele, pois os sacerdotes tinham a porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó, aí tendes sementes, semeai a terra, das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tens dado, achamos graça perante o meu senhor, e seremos escravos de Faraó. Vamos abrir nossa Bíblia, ainda em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fosse morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vamos lá, continuemos. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção,
a remissão dos pecados. Ainda em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Então vamos lá. A história de José no Egito muito se parece com a nossa. Tente visualizar o que aconteceu. José teve um sonho, o sonho se realizou. Faraó teve um sonho, o sonho se realizou. Deus deu a interpretação do sonho de Faraó a José. 7 anos de fome, 7 anos de fartura. 7 anos vocês terão de fartura e 7 anos de muita fome. No tempo de fartura, José administrou a ponto do Egito estocar comida. Passados 7 anos de fartura, ninguém tinha se programado para isso a não ser o Egito. Todos vieram comprar comida de Faraó. Apenas Faraó tinha comida. O que eles fizeram? Gastaram todo o dinheiro que tinha em comida. Todo o dinheiro. Diz a Bíblia que Faraó ficou com todo o dinheiro que existia. Passado anos, ou um ano, chegaram até Faraó e disseram: nós não temos mais comida. Nós não temos mais comida e nem dinheiro. Nós temos gados. Então me dê. Todos os gados foram dados a Faraó a troco de comida. Só que a comida acaba. E aí eles chegaram a Faraó e disseram a ele: nós não temos mais dinheiro, não temos mais gado. Nós temos a terra e temos nós. Faraó comprou tudo. Mas agora não deu apenas comida em suas mãos, agora deu sementes. E cada um deveria administrar da forma com que José instruiu. Pegue as sementes, a sua porção. Se mantenha, tire outras sementes, e 1/5 é de Faraó. 20% é de Faraó. Faraó agora era dono de tudo, dono de toda a terra, dono de todas as pessoas. Todas as pessoas eram escravas de Faraó. E o versículo 25 mostra o sentimento daquelas pessoas para com Faraó. Achamos graça diante dos olhos do nosso Senhor, seremos os seus escravos. Havia uma alegria, uma satisfação em serem salvas, porque foram compradas. Nada mais pertencia a eles, tudo pertencia a um Senhor. Esse Senhor era Faraó. Todos eram comprados, se tornaram escravos de um Senhor que dava semente nas mãos para que as pessoas pudessem viver sua vida. Muito se parece com a nossa história, porque éramos escravos do pecado e não tínhamos como pagar essa dívida. É impossível ao homem pagar sua dívida que tem com o pecado. É impossível pagar a sua dívida do pecado que você cometeu apenas hoje. Mas isso não tem muito a ver apenas com comportamento, tem a ver com essência, com a natureza. Ninguém consegue pagar a dívida que tem com a morte.
Assim diz Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Gratuito para nós, mas que custou. Como lemos o texto, o Cristo que comprou para Deus filhos, aqueles que eram escravos. Ele cancelou o escrito de dívida. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de sua luz. Por que não celebrarmos a vida? Há um tema, há um norte a todos aqueles que creem em Cristo Jesus e confessaram: celebração, porque fomos alcançados pela graça. E a celebração é de celebrar e poder celebrar que nada do que temos é nosso, nada do que temos pertence a nós. Porque esse apego às coisas que são terrenas e às coisas que são temporárias, se os nossos olhos deveriam estar na eternidade? Porque esse escrito de dívida cancelado é algo que nós não podemos ver, é algo que nós não podemos tocar, não é algo visível aos nossos olhos, mas é algo que nos transforma e nos reposiciona. É algo que nos transforma e nos torna escravos de um outro Senhor. De um Senhor que não nos trata como escravos, mas nos trata como filhos. De um Senhor que não nos trata como apenas um serviçal, mas que nos deu lugar à mesa de uma família, o pai e os filhos. Nos deu lugar à mesa. O que nós precisamos nos atentar é que a nossa vida precisa refletir a salvação que recebemos de Cristo. Se o povo do Egito se tornou escravo de Faraó e a vida deles refletia, o que eles tinham em suas mãos eram sementes, dadas pelo governo do Egito. Eles tinham um propósito de manter todo aquele reino, 20% era do reino, o resto ele semeava e se mantinha. A eternidade é muito extensa, o que nós vamos viver na eternidade é muito extensa, não dá para calcular o tempo, não está limitada ao tempo cronos, ao nosso tempo. E Deus é tão bom, Deus é tão justo, Deus é tão bom conosco, há tanta bondade em nosso Pai, que Ele vai apenas requerer de nós as sementes que Ele deu em nossas mãos, nesse tempo em que vivemos nessa terra. E Ele nos deu a oportunidade de proclamarmos a salvação. Ele nos deu a oportunidade de proclamarmos a sua verdade. Mas ainda diz a palavra que em Cristo, no nome de Jesus, está toda a autoridade. E em nome de Jesus nós temos autoridade. E o que é autoridade, se não ter a legalidade para poder proclamar, para poder refletir o que Deus fez em nós? Ele nos salvou. E isso não é apenas uma alegria momentânea, mas é uma transformação, um reposicionamento em nossa vida, onde nós entendemos aqui dentro que tudo que tenho não é meu, que tudo que Deus coloca em minhas mãos são sementes, e que se eu correr nessa vida apenas para me manter, amanhã eu estarei com fome, com necessidade de novo. Olha o jeito que acontece para se resolver todo o problema na terra do Egito. Olha, agora todo mundo pertence a mim. Vocês não têm mais dinheiro, vocês não têm mais nada, e eu vou dar nas suas mãos e vocês vão viver bem.
Viver para pagar dívida, pagar boleto e trabalhar é muito pouco. Deve ter um propósito maior nisso tudo. Deve ter um propósito maior do que ser formado em ociosidade. Deve ter um propósito maior nisso tudo, de correr atrás de um salário. Deve ter um propósito maior nisso tudo. Deve haver um reino a qual eu faça parte, onde eu não tenho nada, mas tenho tudo. Onde nada me pertence, mas eu posso usufruir de tudo. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de propósito de vida. Porque o dinheiro foi a primeira coisa que acabou aqueles que tinham fome. O dinheiro foi a primeira coisa que acabou, e estava tudo nas mãos de Faraó. Depois foi os gados, depois foi o próprio corpo, depois foi toda a terra, nada mais pertencia a eles. E a igreja do Senhor, ela precisa viver nessa terra, entendendo que nada do que nós temos em nossa vida pertence a nós, mas Deus nos deu a oportunidade de administrarmos, de sermos administradores daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Quando Jesus diz assim: por que andais ansiosos pelo dia de amanhã? Por que andais ansiosos pelos que vão haver de comer ou beber? Acaso não vê os pardais? Eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros, e vocês não valem mais do que esses pardais? Jesus tinha em mente todo o plano de Deus a comprar-nos para sermos os seus escravos. Ah, mas escravo? Sim, a palavra servo, traduzida no Novo Testamento, é a mesma coisa de escravo. Somos escravos de Deus. Prefiro ser escravo de Deus do que escravo do pecado. Prefiro ser escravo de Deus do que escravo do vício. Prefiro ser escravo de Deus do que escravo da infelicidade. E eu vou dar glória a Deus, porque me tornei um escravo do Senhor. E agora a minha vida não depende mais de mim, depende dEle. O meu sustento não depende mais de mim, depende dEle. E o que Ele fizer vai estar ótimo para mim. Porque se eu correr com o propósito da minha vida apenas para me manter, amanhã eu tenho necessidade, amanhã eu tenho fome. E ainda que eu ganhe o mundo inteiro, ainda que eu ganhe todo mundo correndo atrás do trabalho, correndo atrás das coisas dessa vida, me apegando às coisas dessa vida, um dia daremos conta, um dia estaremos todos presentes diante dEle, para vivermos uma eternidade. E é real. E é real. A igreja do Senhor precisa proclamar a salvação de Cristo com o seu estilo de vida. A igreja do Senhor precisa proclamar a salvação de Cristo com as palavras que você usa, com os pensamentos que você tem, com o coração que você tem, com a generosidade. Sabendo que o que o Senhor coloca em suas mãos deve ser bem administrado. O dízimo dos escravos de Faraó era 20%. 1/5 para Faraó. O resto, semente, mantimento. Mantenha sua casa, mantenha suas crianças. E não esqueça, tire as suas sementes. Às vezes nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, eu preciso tanto de um ventilador. Eu preciso de um ventilador. E quando eu alcanço o ventilador, nós acabamos aí a nossa saga. Eu pedi a Deus um ventilador, Ele deu um ventilador. Pronto, acabou. Eu acho isso muito pouco. Deus sempre vai colocar em nossas mãos sementes, para nos tornarmos administradores do reino, para o dinheiro nos servir, e não nós servirmos ao dinheiro. O problema de muitas pessoas
servirem ao dinheiro é que servem a pouco dinheiro. O problema de muitas pessoas se preocuparem com dinheiro é que se preocupam por pouco. Pior, né? O problema das pessoas se preocuparem com o dia de amanhã é porque não entenderam o senhorio de Cristo sobre a igreja do Senhor, que nos trouxe salvação. Mas se a salvação fosse para te levar apenas para o céu, você morreria quando aceitasse Jesus, ou quando se batizou nas águas. Se batizou, está salvo, morre, acabou. Você acha que é apenas para viver no céu, ou para viver com Ele, ou para reconhecer o seu senhorio e querer estar com Ele e saber que nossa riqueza é estar com Ele, não aquilo que Ele pode nos proporcionar nessa terra? E eu lhe pergunto: você vive com Jesus por interesse, sim ou não? Você é interesseiro? Você vive com Jesus por interesse, sim ou não? Se a Bíblia falasse que quem salva é Buda, você deixaria Jesus para estar com Buda, sim ou não? Sim, você é interesseiro. Vai evangelizar alguém que tem uma religião radical e diga para ele: não, Jesus é salvação, Jesus é salvação. Ele não larga o cara de jeito nenhum. Será que nós só estamos atrás de Jesus por apenas um interesse? E ainda o pior é não ter a certeza. É como se fosse jogar na loteria. Estou vivendo aí, tu é salvo. Se Jesus lhe chamar hoje, tu estarás com Ele. Não sei, vamos ver. Não pague para ver. Você não tem como pagar. Será que o Evangelho não é capaz de nos transformar a ponto daquilo que nós recebemos, a alegria de sermos salvos por Cristo, a alegria de estarmos debaixo de suas asas, debaixo da sua proteção, não é capaz de nos transformar a ponto de nós querermos falar ao outro? Jesus faz isso. Não é capaz de nos transformar a ponto da generosidade da igreja do Senhor servir muito mais do que governos a outras pessoas, aos necessitados, aos que precisam. Será que o Evangelho do Reino de Deus não é capaz de transformar o nosso dia a dia, os nossos hábitos, a estrutura familiar de nossa casa? Será que a estrutura familiar de nossa casa entende que é o Senhor quem nos sustenta? E que nós seremos gratos a Deus, porque nós temos a salvação do Senhor. A alegria da salvação em Cristo não está apenas em comemorar porque vamos ao céu. A alegria da salvação em Cristo está em uma transformação e um reposicionamento da minha vida, onde Ele é dono de todas as coisas e eu reconheço esse senhorio. Eu reconheço que tudo que tem na minha mão foi o Senhor quem me deu. E tudo que tem na minha mão não é para apenas o meu mantimento. Tudo que Deus colocou em minha mão, seja o seu dom, seja seu talento, seja o seu dinheiro, seja o seu tempo, seja suas paixões, seja o que quer que seja que Deus colocou em suas mãos. Como é repartido? Há um tanto para a manutenção do reino, há um tanto para o meu mantimento, e há um tanto para eu não parar de semear. O que Deus quer fazer na sua vida também tem a ver com o outro, também tem a ver com outras pessoas, não tem a ver apenas com você. A bênção do Senhor, quando ela chega, quando ela vem, ela precisa trazer o entendimento. Nós precisamos ser moldados no entendimento do Espírito, para declararmos e proclamarmos a salvação do Senhor.
e o mundo inteiro poder enxergar, estamos guardados no Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Tudo que tenho é dele, tudo que tenho é para servi-lo. Eu não sirvo as coisas, eu não sirvo as estruturas, eu não sirvo ao dinheiro, eu não sirvo aquilo que Deus me deu. Comece a olhar para tudo que Deus lhe deu e comece a praticar um desapego. E se você quiser desapegar de forma radical, leve para longe de você aquilo que seu coração está. Não deixe nenhum resquício. Se você é apegado ao dinheiro, semeie dinheiro, dê, oferte a alguém, oferte ao reino. Você é apegado a qualquer outra coisa, desapegue, para que o nosso coração esteja totalmente em Deus, para que o versículo 25 de Gênesis 47 não seja a declaração e a confissão de quem era escravo de Faraó, mas que seja a confissão daqueles que se tornaram servos do Senhor, porque foram comprados. Nada podiam mais fazer por sua vida, nada podiam fazer mais pelo seu pecado, mas alguém com muita graça, com muito amor, providenciou o pagamento, providenciou a compra, comprou tudo. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Se a Deus pertence tudo, imagina aqueles a quem reconheceram, entenderam e proclamam a salvação que temos em Cristo Jesus. A salvação que temos no Senhor. Tudo agora é para servir ao reino de Deus, porque eu entendo, nada é meu. E a autoridade que Cristo nos deu, ela é válida quando nós vivemos a verdade que nós conhecemos. Porque se lhe acabar a autoridade, como disse Danduque, se lhe acabar a autoridade, você só vai ficar com os versículos. Tanta coisa que a gente coloca o coração por nada, sem reconhecer o senhorio de Cristo. Pelo amor de Deus, rapaz, tua vida tem que ser muito mais do que acordar amanhã e reclamar de ir trabalhar, chegar cansado e tentar fazer alguma coisa, chegar em casa, não tem nada para assistir na televisão, ligar um Netflix, assistir uma série. Deve ser mais do que isso, a sua vida deve ser mais do que isso. A salvação de Cristo Jesus, o preço que Ele pagou na cruz, o preço que Ele pagou na cruz, a dívida que Ele pagou para você, não foi para você se formar em ociosidade. Aqueles que se tornaram escravos receberam de José trabalho. Enquanto eles tinham dinheiro para pagar, tô aqui o pão, dinheiro, pão, não tem mais gado, pão. Agora a gente é escravo, agora ninguém é dono de mais nada. Estou aqui, trabalho, semente, vai semear, vai cuidar da sua vida, e cuide da sua vida em Cristo Jesus, porque senão você só vai ficar correndo atrás de nada. Senão você só vai ficar correndo atrás de nada. O que foi que Jesus já falou sobre você? Quais foram as sementes já lançadas em sua vida? Sou profeta do Senhor.
colocar a mão na cabeça da Érica, que Deus está me falando, que você vai ser uma médica, em nome de Jesus. Receba a medicina em sua vida, você vai ser uma médica. Você acredita que Deus pode tornar a Érica uma médica, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim, mas amanhã ela vai ser médica? Não. Amanhã ela não vai ser médica. Ainda que Deus dê sementes ao coração dela e nas mãos dela, você vai ser uma médica, vai servir aos outros. Ela vai ter que estudar no mínimo 6 anos, 7 anos, 8 anos. Foi Deus quem fez? Foi Deus quem fez, mas foi sementes que Ele colocou na mão. E Deus deu tantas sementes, tantas palavras. Já liberou tantas palavras, alguém já liberou tantas palavras em sua vida, veio no seu coração como semente, o que você fez com elas? O que é que você está fazendo com a sua vida? Há um propósito maior. Há um propósito maior em Deus. Há um propósito maior para a tua vida no Senhor. Há um propósito maior. Não se conforme em apenas sobreviver para morrer. Quando você tiver 120 anos e a gente for no seu velório, alguém tem que olhar lá para o teu caixão e falar alguma coisa. Esse cara teve um propósito na vida, esse cara vai deixar um legado. A vida dele falou muito mais do que as suas palavras. Deus é dono de tudo, Deus é dono de todas as coisas. Vai ficar correndo atrás do que, rapaz? Deus tem um propósito maior para a tua vida do que você ficar reclamando do seu salário, do que você ficar reclamando do seu emprego, você ficar reclamando da sua vida, murmurando por tudo, murmurando por tudo. Eu não quero fazer uma comparação, mas vamos comparar. Se escravo de Faraó falou, graças, encontramos a graça, maravilhosa graça desse Faraó. Já pensou, cara? Se o escravo de Faraó falou, encontramos graça, seremos os seus escravos, porque aqueles a quem foram rasgados o escrito da morte, a dívida que tínhamos com a morte. Por quê? Porque não proclamamos com autoridade, porque não proclamamos com entusiasmo, porque não proclamamos com a nossa vida. Para a igreja fica bem trazer a Bíblia, para a igreja fica bem ler a palavra do Senhor, mas em muitos lugares que Deus te colocou, você será a carta viva. Em muitos lugares que Deus te coloca, todos os dias você é a Bíblia que eles leem. Você deve ser a Bíblia que eles leem. Pela generosidade, fé, esperança, amor, alegria, por termos encontrado a graça, porque tudo que tenho não é meu. Glória a Deus, tudo que tenho não é meu, é do Senhor. É para servir ao Senhor. Vou comer aqui, vou semear, vou manter o reino de Deus. Tudo que tem é do Senhor. Para que ficar meditando, remoendo seu olerite? Nego que abre o olerite, né? Cara, abre o olerite até tremendo. Ai, Jesus, oh meu Deus, será que descontou? Oh, Jesus amado. A vida é muito mais do que isso. Eu acho que tem uns 10 anos que eu não vejo meu olerite. Eu não sei nem quanto eu ganho. Eu não sei nem quanto eu ganho, sério. Eu não sei quanto eu ganho. A vida é mais do que isso. A vida é mais do que trabalhar e se cansar. A vida é mais do que enfado. A vida é mais do que isso. Deve haver uma alegria no espírito. Deve haver uma satisfação, uma alegria, um privilégio daquele que nos comprou, abrir as portas de sua casa e dizer: vem estar comigo, vem jantar comigo hoje, vem cear comigo hoje.
Em nome de Jesus, transforme o seu entendimento. Em nome de Jesus, faça alguma coisa com a palavra liberada, com a palavra ministrada, porque essa palavra é uma semente. O que você vai fazer? Vai esconder a semente. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 14 até o 30. É a parábola dos talentos. Talento não é dom. Talento não é aquilo que você sabe fazer. Talento é dinheiro. O administrador deu dinheiro. Aqueles que multiplicaram, nossa, servo bom e fiel, lhe darei mais. E aquele a quem teve medo, aquele a quem escondeu, não, meu Senhor, eu escondi. Eu guardei muito bem. Se você recebe sementes do Senhor e não faz nada e não dá uma resposta aos céus, o que é que você está fazendo com a sua vida? Não reconhece o senhorio? Aquele que dá semente ao que semeia. Aquele que cuida muito mais, aquele que tem mais para perto. Aquele a quem tem planos de paz, aquele a quem tem pensamentos. Deus pensa a respeito de você, Deus tem pensamentos ao seu respeito. Debaixo de um senhorio, eu preciso saber o que Deus está pensando de mim. Ou será que a sua vida você só quis saber o que a sua namorada estava pensando de você? Assim como uma oração é um serviço ao reino de Deus, assim como proclamar a salvação é um serviço ao reino de Deus, assim como ser um abençoador é um serviço do reino de Deus. O que nós precisamos é alinhar o nosso discurso com a nossa vida. As pessoas precisam ver Jesus antes mesmo de você pregar. Precisam saber que as suas palavras, os seus pensamentos, o seu coração, todo está alinhado, está depositado no Senhor. Porque há uma alegria, que graça nós encontramos, seremos os seus escravos, Senhor. Que graça nós encontramos, seremos os seus servos. Ninguém vai precisar correr atrás de você, faz alguma coisa. Seja mais ativo. Ninguém vai precisar correr atrás de você. O próprio Espírito Santo se encarregará de queimar o teu coração e de ver que a nossa vida precisa estar alinhada com a vida que o Senhor nos proporciona, com a vida que Ele quer dar a cada um. Veja as sementes que Ele já lançou no teu coração, viva por elas. Viva a ser um semeador, coma a sua parte. Ele dá abastança. Ele tem prosperidade para lhe oferecer. Mas sustente a outras pessoas, até que todas as famílias da terra tenham alcançado a graça e a salvação no Senhor. Amém. Eu quero que você com muita alegria fique em pé no seu lugar.